Toda semana aparece uma engenharia nova. Engenharia de prompt, engenharia de contexto, harness engineering e agora a mais recente, loop engineering. E no vídeo que espalhou esse termo, o comentário mais curtido não é um elogio, é uma pergunta seca. Então isso aqui é só uma tarefa agendada? E sabe de uma coisa? É uma pergunta justa. Então vamos ser diretos. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. O que é loop engineering de verdade, o que é só nome novo em cima de coisa velha, e principalmente a parte que quase ninguém explica, onde esses loops quebram e como você faz eles pararem. Sem hype, com fonte. Começa por uma ideia que muda tudo. Prompt, contexto, harness e loop não são 4 tecnologias concorrentes. São 4 camadas empilhadas e cada uma nasceu para resolver o limite da anterior. Isso é um modelo didático, não uma lei da física. Guarda essa ressalva porque, no fim, ela muda como você deve pensar. A base todo mundo conhece, engenharia de prompt. Você escreve, você é um atendente educado, seja gentil com meus clientes, e o modelo assume esse papel, simples e poderoso. O limite é que o prompt sozinho não entrega todos os dados, ferramentas e estados necessários para uma tarefa complexa. Aí entra a engenharia de contexto. Em vez de você entregar tudo mastigado, você dá ao agente a autonomia para buscar o que falta. Abrir arquivos, consultar um banco de dados, chamar uma ferramenta externa via MCP, pesquisar na web. O agente preenche a própria janela de contexto conforme a tarefa pede. Mas presta atenção, porque aqui a explicação simplificada engana. Engenharia de contexto não é só encher a janela. A definição da própria Anthropic, publicada em setembro de 2025, é mais exigente. É curar e manter o conjunto ideal de tokens durante a inferência. Ou seja, tão importante quanto o que você coloca é o que você mantém de fora. Por quê? Por causa do que pesquisadores descrevem como degradação de contexto. Conforme a janela cresce, a capacidade de recuperar e usar cada detalhe pode piorar. O ponto exato varia conforme modelo, tarefa e posição da informação. Não existe um limiar universal. E por isso eu preciso corrigir uma frase que você talvez ouça por aí, a de que engenharia de contexto não funciona depois de 5 ou 10 minutos. Esse número não existe como regra. O problema não é o relógio, é o tamanho do contexto. Tarefa longa quebra porque acumula tokens demais, não porque passou do tempo. O agente até tenta se salvar resumindo o próprio histórico, mas resumo vaza. Cada vez que ele comprime, perde detalhe. E é aí que você precisa de ajuda de fora. Essa ajuda de fora tem nome: Harness Engineering. E aqui vale a definição mais útil que eu encontrei, do Adi Osmani, que lidera a experiência do desenvolvedor no Chrome, dentro do Google. A conta é esta: agente é igual a modelo mais harness. Se você não é o modelo, você é o harness. Deixa eu aterrissar isso. O modelo é o cérebro, a capacidade bruta de raciocinar. O harness é tudo que envolve esse cérebro. As ferramentas que ele pode usar, a memória em arquivos, os limites, a verificação e a regra de quando parar. O harness gerencia o contexto de fora para dentro para o agente aguentar tarefas longas sem sufocar no meio do caminho. E isso não é firula. Num exemplo compilado por Osmani a partir do Terminal Bench 2.0, o mesmo modelo teria saído de fora do top 30 para o top 5 só com a troca do harness. É um dado citado pelo autor, não um teste da Neural Code, mas ilustra a tese. Mesmo cérebro, ambiente melhor, resultado muito diferente. Agora repara num padrão. Na engenharia de contexto existe um loop. O agente chama uma ferramenta, olha o resultado, decide a próxima e repete até achar que já tem contexto suficiente. No harness existe outro loop, uma lista de tarefas que ele percorre, uma por uma, até fechar a operação inteira. Ou seja, a gente já está empilhando loop em cima de loop. E é exatamente isso que loop, no sentido técnico, quer dizer. A documentação da Anthropic descreve o loop do agente de forma quase literal. É um while que roda enquanto o modelo pedir ferramenta. Ele avalia, executa, recebe o resultado de volta do ambiente e repete, para quando não pede mais nenhuma ferramenta. Essa é a mecânica embaixo de tudo e ela é bem estabelecida. Então a gente chega no Loop Engineering, que é só mais um loop, dessa vez por fora de todos os outros. Qual limite ele resolve? O último que sobrou, você. Repara que em tudo que a gente viu, sempre tem um humano promptando. Loop Engineering, na definição do Osmani, é literalmente substituir você como a pessoa que dá o prompt. Em vez de promptar o agente, você projeta o sistema que prompta no seu lugar. O agente passa a se auto-promptar.
Um exemplo concreto. Imagina que você criou um site que mostra os placares da Copa do Mundo. Um agente como o Codex constrói o site usando prompt, contexto e harness. Só que tem jogo todo dia. Para manter o site vivo, você teria que ficar promptando o agente o tempo todo. Em Loop Engineering, você não faz isso. Você cria uma tarefa agendada. De hora em hora, ele verifica se teve jogo novo e atualiza. Outra tarefa, ele varre os bugs que os usuários reportaram e corrige sozinho. E aqui eu preciso ser honesto. O agendamento em si é um cron job. Cron existe há décadas. O que muda não é o gatilho, é o que roda a cada disparo. Não é um script fixo, é um agente que raciocina, corrige e verifica. É cron por fora, agente por dentro. O Osmani descreve 6 componentes que fazem isso funcionar. A automação, as tarefas agendadas, worktrees, cópias isoladas do repositório para mexer em vários bugs ao mesmo tempo. Skills, o conhecimento do projeto reaproveitado entre execuções. Plugins e conectores que ligam o agente às suas ferramentas. Subagentes que separam quem faz de quem confere. E por baixo de tudo, é estado. Uma memória em disco que sobrevive de uma execução para a outra. Agora a parte que a versão hype não conta e que separa quem brinca de quem coloca em produção, onde o loop quebra. Loop sem freio é dinheiro queimando. O modo de falha mais comum é o loop infinito. Uma ferramenta falha, o agente tenta de novo, falha de novo, tenta de novo e ninguém percebe, porque de fora ele parece ocupado, só que ele está torrando o orçamento. Tem também a cascata de erro. Um passo errado no começo contamina todos os próximos e como é autônomo, ninguém revisa no meio. E o loop sem progresso. O agente repete a mesma chamada com os mesmos argumentos, esperando um resultado diferente. A causa raiz é quase sempre a mesma. O agente não sabe quando terminou. Por isso, a regra de ouro do Loop Engineering não é fazer o agente rodar, é definir quando ele para. Você define quantas vezes o ciclo pode rodar, um limite de orçamento, em dólar ou em tokens, detecção de repetição. Se a mesma ação se repete sem avançar, aborta. E um portão humano para as ações perigosas. Loop bom é loop que sabe a hora de desistir. Então, veredito. Loop Engineering é hype ou é real? As duas coisas. O nome é novo, tinha menos de 2 meses quando esse debate começou e ainda vai apanhar bastante. Mas a técnica por baixo não é teórica. O loop criado por Geoffrey Huntley em julho de 2025 é literalmente um agente rodando em ciclo. Segundo o relato do próprio Huntley, uma aplicação avaliada em $50 mil foi construída por cerca de $300 em uso de API. É um relato de caso, não um benchmark independente, mas mostra que ciclos desse tipo já constroem software. O que é novo é principalmente a etiqueta. E o mais importante é isto: Loop Engineering não deixa as camadas de baixo menos importantes. Deixa elas mais importantes. Um loop só amplifica o que já está embaixo dele. Se o seu prompt é ruim, o contexto é bagunçado e o harness não sabe parar. O loop não te entrega um agente autônomo, ele te entrega um erro autônomo, repetido a cada hora, com a fatura crescendo sozinha. Não é revolução, é evolução. Agentes ganhando escopo, uma camada em cima da outra. Se você quer construir esses sistemas com fundamento de verdade, é isso que a gente aprofunda aqui na Neural Code. Agentes explicados com fonte, sem hype, do prompt até o loop. Se esse tipo de análise te ajuda, se inscreve no canal.